Fala galera, beleza? Professor Aires Barros, aqui pelo Tiradentes. É com grande satisfação que a gente anuncia o início aí de um curso específico, tá? Focado na legislação extravagante, tá? Esse curso aí serve para você que está estudando carreiras policiais. Ele tem, né? A gente vai trabalhar aqui tanto teoria como exercício, como jurisprudência, né? STF, STJ. Tudo aí para maximizar o teu estudo, que tem como objetivo a aprovação no teu concurso público, beleza? Vamos iniciar nosso módulo com a matéria de... Cadê? Com a matéria de... Deixa eu só botar aqui o... Com a matéria de Estatuto do Servidor Público Civil. Lei 4898 de 65, tá? De 65. Vamos ver esse módulo aqui em 3 aulas. Vou abordar em um primeiro momento aspectos gerais, vou trabalhar também o artigo 3º. Em um outro bloco vou trabalhar o artigo 4º e em um terceiro bloco as sanções e no que diz respeito ao procedimento, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Aires Barros, sou servidor público da Secretaria de Justiça, agente penitenciário, aprovado no último concurso da Polícia Civil aqui do estado do Ceará e concurseiro também. Estou contigo nessa luta, beleza? Vamos lá começar, né? Começar aqui a trabalhar os aspectos da Lei de Abuso de Autoridade. Lei 4898 de 65. De 65. O que é que diz Fernando Capês, tá? Tratando aqui da lei de abuso de autoridade. Ele diz que trata-se de uma lei simbólica. Trata-se de uma lei simbólica. Por que uma lei simbólica? Ela foi editada na época da ditadura militar. E olha a pena dela. A pena dela é de detenção de 10 dias a 6 meses. Meu caro, ninguém fica preso em razão de um crime de abuso de autoridade, não. É um crime de menor potencial ofensivo. De acordo com os juizados especiais criminais, os crimes de menor potencial ofensivo são aqueles cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. E olha a pena máxima da lei de abuso de autoridade, 6 meses, 10 dias a 6 meses. Deixa eu tratar contigo aqui aspectos gerais, tá? Aspectos gerais com relação ao crime de abuso de autoridade. Vou trabalhar aqui numa página em branco, vamos lá. Eu tenho uma lei que trata do abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Vou trabalhar aqui, por exemplo, a figura do sujeito ativo. Professor, quem é o sujeito ativo desse crime? O sujeito ativo é o funcionário público. O sujeito ativo é o funcionário público. É o funcionário público. A autoridade pública, melhor dizendo. A autoridade pública. A autoridade pública. O conceito de autoridade pública está lá no seu artigo 5º da lei. Considera-se autoridade pública aquele que exerce cargo, função, emprego, de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Ou seja, mesmo que não se trate de um servidor efetivo, né, que foi aprovado em concurso público, mesmo que esse servidor não receba remuneração, ele mesmo assim é considerado autoridade pública, tá? É considerado autoridade pública. O que é que nós temos aqui? Trata-se de um crime próprio. Trata-se de um crime próprio. Por que que é um crime próprio? Porque ele exige uma qualidade especial. É um crime próprio. Ele exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Que qualidade especial é essa? Que ela seja autoridade pública. Professor, quer dizer que um particular não pode praticar um crime de abuso de autoridade? Em regra, não. Em regra, o particular não pode praticar o crime de abuso de autoridade, exceto se
em concurso com a autoridade pública, em concurso com a autoridade pública, ele execute um dos crimes do artigo 3º ou 4º, atue como autor ou partícipe e saiba da qualidade de funcionário público. Portanto, o particular, ele pode sim ser enquadrado, ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, desde que atue em conjunto com a autoridade pública, saiba da qualidade, né, e execute uma das condutas previstas no artigo 3º ou artigo 4º. Portanto, sujeito ativo à autoridade pública. É o que nós temos aqui na nossa primeira informação. É um crime próprio, tá? Pois exige uma qualidade especial de sujeito ativo. Classificação comentada para vocês. Temos aqui, ó, crimes funcionais. Professor, por que os crimes de abuso de autoridade são classificados também como crimes funcionais? Dentre os bens jurídicos protegidos, dentre os bens jurídicos protegidos, nós temos o quê? Nós temos a excelência do serviço público. Temos também, por exemplo, a incolumidade física do indivíduo. Temos também a liberdade de reunião. Temos a liberdade de reunião. Temos a liberdade de associação. Temos a liberdade de crença. E a liberdade de correspondência. Todos esses bens jurídicos são protegidos pela lei de abuso de autoridade. Todos são protegidos pela lei de abuso de autoridade. Dentre eles eu tenho, ó, a excelência no serviço público. Portanto, é um crime funcional. Por quê? Porque é praticado por autoridade pública, cujo bem jurídico violado é a excelência do serviço público, a prestação do serviço público. Por isso que nós chamamos de crimes funcionais. Próximo tópico, vamos lá. Aí eu tenho aqui, ó, não poderão ser sujeitos ativos do crime, o servidor aposentado, demitido e exonerado. Por quê, professor? Porque aqui não há mais um vínculo funcional com o serviço público. O servidor demitido, ele não tem mais vínculo nenhum com a administração pública. O servidor exonerado, do mesmo jeito. Por isso que eles não podem cometer crimes de abuso de autoridade. Eles não poderão ser sujeitos ativos do crime. Eu tenho aqui, ó, aquele que exerce munus público. Coloquei para você aqui um conceito. É uma obrigação que deve ser exercida por alguém atendendo ao poder público. E essa obrigação decorre de lei. Por exemplo, tutor, curador, administrador de massa falida, esses não podem ser sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade. Seguindo. Temos também, né? Aí eu tenho aqui outro tópico, ó. Poderão ser sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade. Aí eu tenho, deixa eu botar aqui, tentar fazer um esqueminha para você legal. Poderão ser sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade. Vamos lá. Tentar fazer aqui um esqueminha bacana. Poderão ser sujeitos ativos dos crimes de abuso de autoridade. Aí eu tenho, ó, o particular pode sim ser sujeito ativo do abuso de autoridade, como eu já comentei. O servidor que está de férias,
também pode cometer crime de abuso de autoridade. O mesário eleitoral, daqui a pouco comento, tá? O mesário eleitoral, ele também pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Mesário eleitoral, tá? Aí eu tenho aquela autoridade que está fora de serviço, Vou explicar de um por um, tá? Fora de serviço. E eu tenho o defensor dativo. Professor, quem é o defensor dativo? Explico já. Quem é o defensor dativo? Explico já. Defensor dativo. E aí eu tenho aqui, ó, uma regrinha de memorização, tá? Para você decorar. Um bizu feroz para ti, ó. O PF é foda. Ou seja, o particular, aquele que está de férias, o mesário eleitoral, o servidor fora de serviço e o defensor dativo. De um por um. Professor, o particular já explicou. Reforçando. Particular pode sim praticar o crime de abuso de autoridade, desde que atue em conjunto com a autoridade pública. Exemplo, policial civil, né, no exercício da função, encontra um colega seu, um amigo seu pessoal, na esquina de casa, começa a conversar e ele encontra o seu inimigo. O que é que ele faz? Conversa com o seu amigo policial, em particular, né? Conversa com o seu amigo policial, vai abordar aquele seu inimigo e ali passa a agredir, né? Chega a levá-lo para a delegacia, para averiguação, executam a prisão sem a sua formalidade legal, sem que haja fundamentação. O particular, nesse caso, praticou o crime de abuso de autoridade. Servidor de férias, fora de serviço, professor. Um exemplo para os dois, tá? Imagine, por exemplo, um policial, ou um delegado de polícia, ou um servidor qualquer. Está na fila do cinema. O que ele faz? A fila demorando para entrar, né? E aí o que ele faz? Começa a ameaçar o organizador ali do evento, né? O responsável pela circunscrição ali, ameaçar dizendo que se ele não for atendido em um tempo hábil, ele vai executar ali algumas prisões. E ele não pode fazer isso sem que haja uma fundamentação. Ou seja, o servidor de férias e o servidor fora de serviço podem praticar crime de abuso de autoridade desde que invoque a qualidade de autoridade. Ele pega sua funcional, se identifica como policial militar, policial civil, se identifica como delegado e aí ameaça de prender caso não seja atendido em tempo hábil, beleza? Mesário eleitoral. Já decidiu o STJ que o mesário eleitoral é funcionário público para fins penais. Portanto, se ele, o mesário, ele atenta contra os direitos ao exercício do voto durante a eleição, ele pode praticar crime, sim, de abuso de autoridade. Defensor dativo. Bora pra cá. Defensor dativo. Defensor dativo é aquele que não é defensor público efetivo, não realizou o concurso público, no entanto, por meio de celebração, presta serviço para a Defensoria Pública, pois a Defensoria Pública não tem servidores suficientes, tá? Portanto, tá aqui, ó, mesário eleitoral, já decidiu o STJ, defensor dativo informativo 579 do STJ. Vamos seguindo. Vamos lá. Férias, particular. Professor, quem é o sujeito passivo do crime de abuso de autoridade? Eu tenho aqui, ó, uma dupla subjetividade passiva. O que é isso, professor? Temos dois sujeitos ativos. Aliás, dois sujeitos passivos. Bora pra cá. Dois sujeitos passivos. Dupla subjetividade passivo. Passiva, né? Sujeito passivo. Eu tenho o sujeito passivo mediato
indireto e permanente. Eu tenho um sujeito passivo mediato, indireto e permanente. E eu tenho um sujeito passivo imediato, direto e eventual. Quem é o sujeito passivo, mediato, indireto e permanente? Nesse caso é o Estado, o titular da administração pública. O Estado é o titular da administração pública. E aqui, a pessoa física ou pessoa jurídica que sofreu, naquele momento, a efetiva lesão ao seu bem jurídico protegido. Sujeito passivo, comentado, vamos seguindo. Bem jurídico protegido. Quais são os bens jurídicos protegidos? Já comentei, são vários, de acordo com um caso concreto. Eu tenho a honra, eu tenho a liberdade de locomoção, liberdade de reunião, liberdade de associação. Eu tenho a integridade física da pessoa, tudo isso já comentado para você. Seguindo. Elemento subjetivo. Professor, qual é o elemento subjetivo do tipo? Que é isso? É o dolo. Dolo é a vontade livre e consciente de praticar aquele crime. Não existe, anote, tá? Não existe crime de abuso de autoridade na modalidade tentada. Aliás, na modalidade culposa. Só existe crime de abuso de autoridade na modalidade dolosa. O dolo, que é vontade livre e consciente de praticar aquele resultado. Beleza? Tentativa, professor. É possível? Depende do caso concreto. Vamos lá. Tentativa depende do caso concreto. Tentativa depende do caso concreto. Tentativa. No crime de abuso de autoridade, eu tenho duas situações. Se for de acordo com o artigo 3º, não é possível. Se for de acordo com o artigo 4º, a regra é que é possível. Para cá, artigo 3º, não é possível. Por quê? Porque é crime de atentado. Crime de atentado ou de empreendimento. Do artigo 4º, a regra é que é possível, tá? Regra é possível. Regra é possível. De forma excepcional, não é possível. De forma excepcional, não é possível. Exceção, não é possível. Não é possível em qual hipótese? Nas alíneas C, nas alíneas D, nas alíneas I. Na linha C, D e I não é possível. No artigo 3º, bota em mim, no artigo 3º, não é possível. Por quê? Porque é crime de atentado, ou chamado também de crime de empreendimento. Crime de atentado ou de empreendimento é aquele que a tentativa é punido da mesma forma que o crime consumado. Pune-se de forma idêntica a tentativa e a consumação. Por isso que não cabe a tentativa, porque se ele tentou, vai ser punido da mesma forma. Não há a diminuição de pena prevista, por exemplo, lá no Código Penal. Já no artigo 4º, a regra é que é possível. No entanto, quando se tratar dos itens C, D e I, não é possível. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho os chamados crimes omissivos próprios. Eu tenho os chamados crimes omissivos próprios. Omissivo próprio ou puro. E esses crimes não admitem a tentativa. Não admitem a tentativa. Vamos seguindo. Comentei já o artigo 3º, comentei já o artigo 4º. Comentei também o artigo 4º. Seguindo. Comentei também o artigo 4º. Está aqui o conceito de crime omissivo próprio para você. E aí temos ação ou omissão. Os crimes previstos na lei, né,
de abuso de autoridade podem ser praticados na formas comissivas ou omissivas. Exemplos de formas omissivas, alíneas C, D e I do artigo 4º. Alíneas C, D e I do artigo 4º. Esses são praticados na forma omissiva. Tá aqui, ó. Artigo 4º. Alínea C, alínea C, D e I. E os demais na forma comissiva. Professor, é um rol taxativo? Sim. Só é crime de abuso de autoridade o que está previsto no rol taxativo do artigo 3º e artigo 4º. Só é crime de abuso de autoridade o que está previsto no artigo 3º e artigo 4º da lei do crime de abuso de autoridade. Portanto, é um rol taxativo. Competência da Justiça comum, tá? Federal ou estadual. Beleza? Vamos lá. Artigo... Já foi, né? Temos aqui um novo tópico, tá? Crime de abuso de autoridade praticado por militar em serviço. Professor, isso aqui é um tema de grande importância, tá? É um tema atual. Por quê? Porque essa modificação foi feita agora recentemente em outubro. Trata-se da Lei 13.491 de outubro de 2017. O que é que acontece? Antes, se um militar em serviço praticasse crime de abuso de autoridade, ele era julgado pela justiça comum. Por quê? Porque o crime de abuso de autoridade não está previsto no Código Penal Militar. Isso, pessoal, até outubro de 2017. Por quê? Porque entrou em vigor a Lei 13.491 e essa lei alterou o artigo 9º, da legislação militar, do Código Penal Militar. Bota pra cá. Ó. O que foi que houve? Deixa eu ver. Temos aqui a Lei 13.491 de 2017. O que foi que essa lei fez? Ela modificou o artigo 9º do Código Penal Militar. Ela ampliou a competência da justiça militar. E ela ampliou o rol de crimes militares. O que acontece? Antigamente, reforçando, por exemplo, se um médico militar praticasse um aborto não consentido em uma policial militar, dentro de um hospital militar, antes, tá, pessoal, não era crime militar. Por quê? Porque esse crime de aborto não estava previsto no Código Penal Militar. Ocorre que, com a alteração da Lei 13.491 de 2017, o que foi que fez o legislador? Tirou, né, ampliou o rol de crimes militares. Hoje é crime militar, na lousa, tá? É crime militar. O que está previsto no Código Penal Militar e na legislação penal. Hoje, de acordo com o artigo 9º, é crime militar o que está previsto no Código Penal Militar e na legislação penal. Portanto, hoje, 2018, se um policial militar praticar crime de abuso de autoridade, crime de tortura, por exemplo, contra civil, e se encaixar dentro do artigo 9º, inciso 2 do CPM,
é crime militar. Não mais julgado pela justiça comum, e sim pela justiça militar. Reforçando, hoje, se um policial militar praticar um crime de abuso de autoridade contra um civil, ele é julgado pela justiça militar e não mais pela justiça comum, porque houve alteração no artigo 9º do CPM, que modificou o artigo 9º, ampliou o rol de competência e ampliou o rol de crimes militares, equiparando a crime militar aqueles previstos na legislação extravagante, na legislação penal. Beleza? Qual é a consequência disso, professor Manguinha? Qual é a consequência disso? A consequência é que temos duas súmulas superadas. A súmula 90 do STJ e a súmula 172 do STJ. Olha o que dizia a súmula 172. Compete à justiça comum processar e julgar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Hoje essa súmula não se aplica mais. Hoje essa súmula não se aplica mais. Para essa súmula ficar correta, ela deveria trocar compete à justiça militar. Compete à justiça militar. Para essa súmula ficar correta, aliás, é isso mesmo, compete à justiça militar. Beleza? Seguindo. Temos aqui, né, dos crimes em espécie, artigo 3º. A partir desse momento, passamos aí já das generalidades, da atualização recente, tá? Recente de 2017, que alterou o CPM, que isso tem reflexo direto na legislação extravagante, tá? E aí, vamos à análise do artigo 3º. Análise do artigo 3º. Como eu já falei, são crimes de atentado, não admitem a tentativa e os direitos são relativos. Vamos ver mais à frente que os bens jurídicos protegidos pela lei de abuso de autoridade são relativos. Eles podem sofrer limitações. Eles podem sofrer limitações. Seguindo, temos aí, ó, nas palavras do ministro Celso de Mello, não há no sistema constitucional brasileiro direitos e garantias ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevância, interesse público ou exigências derivadas do princípio da convivência das liberdades legitimam, beleza? Portanto, ele aqui reforça que não há direito absoluto, que os direitos são relativos. Vamos lá, artigo 3º, a linha A. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado, ou seja, não admitem a tentativa. Aí eu tenho, ó, a liberdade de locomoção. Inclusive, tá, pessoal, esses direitos previstos na legislação de crime de abuso de autoridade, os bens jurídicos protegidos, eles são protegidos pela nossa Carta Maior, que é a CF de 88. Vamos perceber que todos os direitos aqui resguardados, né, pela lei de abuso de autoridade são também resguardados pela Constituição Federal. Ou seja, a Lei 4898, ela visa efetivar a Constituição Federal no que diz respeito aos direitos e garantias individuais. Dentre eles eu tenho, ó, a liberdade de locomoção, com previsão lá no artigo 5º, inciso 15, tá? Inciso 15. Aí eu tenho aqui um tópico, ó, estrito cumprimento do dever legal, não é crime. Logicamente, só é crime de abuso de autoridade se houver, né, um atentado ilegal, irregular, contra a liberdade de locomoção. Se uma autoridade pública, munido do mandado de prisão, executa a prisão, não há crime de abuso de autoridade. Não há crime de abuso de autoridade.
Beleza? Esse bloco, vamos ficando por aqui. No próximo bloco, a gente continua o artigo 3º e daremos continuidade ao artigo 4º. Beleza? Valeu, tamo junto.